Olá, ousados e ousadas. Estamos começando aqui o nosso Scratch Day com a convidada, convidada, a professora Ariana Santana. E hoje nós vamos, falar um pouquinho sobre essa possibilidade de trabalho da ferramenta. Eu sou o Sol Corrégio, que você já me conhece, do canal Ousadamente. Eu quero agradecer todos os seguidores nossos, que a gente tem aí juntando todas as nossas redes sociais, o Facebook, Instagram e YouTube, cerca de 800 aí seguidores. Então é um grupo razoável, vocês, sempre participam, dão as suas opiniões, Então eu queria agradecer e queria lembrar vocês que no dia 24 agora de maio o canal ele faz 1 ano. Então, a gente está completando 1 ano de canal Ousadamente, do projeto, na verdade, que ele não é só um canal, mas ele é um projeto aí baseado nas redes sociais. Nós temos o nosso site oficial, que é o www.ousadamente.org, e a gente tenta trazer para vocês bastante conteúdo ligado à educação e tecnologia. Por isso, hoje é o nosso Scratch Day. Então, o que é o Scratch Day? Ele é um dia para a gente falar do Scratch. O Scratch é uma plataforma de linguagem de programação em blocos, criada pelo MIT, Massachusetts Institute Technology, Então, que é a Universidade de Massachusetts. Quem criou o Scratch foi Mitchell Resnick, o professor lá do MIT, e o objetivo do Scratch é trabalhar essa linguagem de programação, você consegue criar jogos, cartões interativos, narrativas, histórias. Então, tem muitas possibilidades e é isso que a gente vai explorar hoje. Então, eu convidei a Ariana, a gente tinha também uma outra convidada que infelizmente não conseguiu vir, porque ela acabou ficando doente, mas a nossa intenção hoje é bater um papo. E aí a Ariana vai ajudar a gente aqui nesse papo. E aí eu separei 3 perguntinhas que eu acho que é importante nós discutirmos, Então, primeiro, o que é linguagem de programação? Então, quando a gente fala de linguagem de programação, o que é isso? E outra coisa, essa linguagem de programação, ela ajuda o estudante a aprender? O que ela possibilita? E, por último, a gente vai explorar um pouquinho das possibilidades do uso do Scratch. Então, eu vou começar com a Ariana. A Ariana, aí, dentro dessas 3 perguntas, vamos, não vamos passo a passo, vamos falar aí o que a gente pensa, as nossas impressões, porque a Ariana também é professora de educação digital, então ela trabalha com os estudantes o conteúdo de tecnologia, então ela já tem uma experiência, Eu também já passei pela sala de informática na rede municipal de São Paulo, então a gente tem uma visão aí, é isso que a gente vai trazer. Então fala aí pra gente, Ari, o que você acha dessa linguagem de programação? Você acha que ajuda o estudante? Como que você percebe que ajuda isso, Oi, boa noite. Como a Sol já me apresentou, sou Ariana, eu sou professora de informática educativa na rede municipal de São Paulo, já tem uns 5 a 6 anos. Eu sou formada em ciências e estou, como professora de informática. Eu acho que a gente faz até uma comparação, antigamente você falava assim, nossa, para tudo você precisa do inglês. Eu acho que meio que hoje em dia para tudo a gente vai precisar pensar como o computador funciona, como o computador traz, tudo que a gente vê os alunos, por exemplo, jogos, redes sociais e vídeos. Mas como é que isso tudo é feito, Como é que funciona isso? E só de falar olha, vocês vão aprender programação, os alunos já se empolgam, Vocês vão programar um jogo, os alunos já se empolgam. E aí, você já quer que eu responda as perguntas ou a gente vai?
Não, vamos conversando aí, né? Tá. Eu acho que é legal essa sua introdução, né? Eu já tinha falado um pouco, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre como essa linguagem de programação, porque assim, quem não é professor de tecnologia, às vezes não tem essa ideia de o que a programação ela pode trazer para o estudante. Aí a ideia é a gente falar um pouquinho disso agora. Acho que ensinar linguagem de programação estimula, principalmente com o Scratch, né? O Scratch é uma plataforma muito aberta, então você não, diferente de você ter uma plaquinha lá que você está programando, você ter um personagem que você vai programar ele para fazer coisas te dá uma N possibilidades, assim, né? E aí isso estimula a criatividade, autonomia, o trabalho em grupo, raciocínio lógico, a resolução de problemas. E trabalhar com a plataforma, você já vai introduzindo vários conceitos de programação de uma forma lúdica, né? Então você tem lá o looping, a depuração, e aí você vai introduzindo isso, todos esses conceitos de linguagem de programação, que normalmente as pessoas aprendem num curso, né, de programação na faculdade, você vai introduzindo de uma forma que até parece um jogo, né, para eles até falam assim, professor, a gente vai jogar Scratch hoje, para eles parece um jogo, porque é para ser assim, na verdade, né, é para ser legal, é para ser lúdico, é para ser colorido, para eles poderem escolherem coisas lá. Eu acho bacana a forma que o Scratch introduz os conceitos de programação. E aí, o que é linguagem de programação é isso, né? É você escrever códigos, sequências de instruções, isso falando para, né, o que eu falo para os meus alunos. Escrever códigos, sequências de instruções para o computador, dizer o que ele vai fazer, em que ordem ele vai fazer. Você fez eu lembrar, inclusive, um vídeo que a gente viu numa das formações dos professores de educação digital, do sanduíche, lembra? E mostra bem o que é isso da linguagem de programação, né? Que inclusive a gente faz isso com eles, né? Antes de ir para o computador, né? Depois a gente pode até disponibilizar aí o vídeo na rede, né? Nas redes sociais, mas assim, só para vocês entenderem como é esse videozinho, é um pai e duas crianças, né? Uma menina mais velha e um menino mais novo, e aí ele dá um desafio para os dois. Eles têm que fazer o lanche de acordo com a instrução do pai. Aí o pai vai falando assim, pegue o pão, né? Pegue a faca. E aí eles dão a instrução, aliás, as crianças dão a instrução para o pai, né? Aí eles falam, pega o pão, aí pega a faca, passe no pão, aí ele pega e passa a faca no pão. Por quê? Porque eles mandaram passar a faca, e aí, não, tem que pôr a faca dentro do pote de geleia, passar a geleia no pão, né? Então, as instruções têm que ser exatas. Quando a gente fala de linguagem de programação, é isso que a gente está tentando desenvolver no estudante, é esse raciocínio lógico, essa sequência, né? Porque o computador, ele pensa um pouquinho diferente da gente, né? Nós conseguimos ultrapassar etapas, a gente consegue antecipar algumas coisas. O computador não, ele precisa de uma sequência lógica para que a coisa aconteça, né? E é isso que a linguagem de programação ela permite. Então, para você trabalhar o raciocínio lógico, para você trabalhar questões, né, de organização, resolução de problemas, rotina,
Então, tudo isso a linguagem de programação ela possibilita. Então, a gente já está entrando, né, na nossa segunda pergunta. Por que aprender a linguagem de programação ela pode ajudar na aprendizagem? Então, tudo isso, você trabalhando como estudante, você consegue desenvolver essas coisas. E aí a gente entra na questão do Scratch, porque o Scratch possibilita esse trabalho, né? Então, o que é possível fazer com o Scratch? A Ari tem bastante experiência aí, Ari. E pegando aí o gancho do que você falou, das perguntas, né, e já relacionando com essa última, qual é a possibilidade do Scratch? Então, além de tudo que você falou de criatividade, né, autonomia, de raciocínio lógico, você consegue, no Scratch, você consegue trabalhar interdisciplinaridade, né, porque ele te dá uma gama de possibilidades de você fazer animação, por exemplo, e aí dentro dessa animação, por que não trabalhar um assunto que está sendo trabalhado com outros professores, né? Então eu lembro muito que eu quando eu entrei na prefeitura, eu tive que fazer estágio, e eu fiz estágio com o Paulo, inclusive, né, que é o nosso colega e que ajuda a gente bastante. E na aula que ele estava dando, né? meu par avançado, E aí na aula que ele estava dando, no dia que eu estava lá, ele estava trabalhando um conceito de ciências, na verdade, com o Scratch, né? E eu trouxe isso para minha aula, assim. Então eu já tive ano que eu trabalhei fotossíntese, que era um assunto que eles estavam vendo, né, eram quinto anos, um assunto que eles estavam vendo com a professora me pediu para trabalhar isso, e aí vamos lá, vamos tentar programar uma animação explicando o que é fotossíntese no Scratch. Eu já puxo um pouco pro meu lado, né, que eu sou de ciências também, então nem gostei, né, desse pedido, e aí ele já começa, então você vai primeiro trabalhar o conceito de fotossíntese, para depois começar a pensar e aí você trabalha a sequência, né, que você falou, ela vem até antes, não só a sequência lá do algoritmo, mas então vamos planejar como que vai ser essa animação, que tipo de fundo você vai colocar, que tem a ver, né, com o assunto, qual é o assunto, qual é o roteiro que você vai fazer, primeiro faz um roteiro de como vai ser essa animação. Tudo isso você está trabalhando dentro da plataforma, dentro de uma plataforma de linguagem de programação. E aí acaba que a programação mesmo em si, ela vai sendo feita na tentativa e erro ali dos alunos, né? Eu quero fazer isso, professora. Tá, vamos ver como é que faz para falar, para o personagem falar alguma coisa. E aí eles mesmos vão procurando, vão fuçando, vão achando a solução para o problema deles, isso tudo programando, né? Isso tudo escrevendo algoritmos lá dentro da plataforma. O André, inclusive, lembrou aqui no chat do algoritmo. Você também trabalha a questões de algoritmo, né? Mas, assim, isso que você falou que o estudante fica, né? Tentativa e erro, isso também é super importante, né? Porque é aquela coisa de você ir atrás da resposta, né? De não estar tudo pronto, que eu acho que é uma coisa que a gente vem buscando ao longo da educação quebrar, né? Porque por muito tempo a educação era ali, o professor trazia tudo pronto. Não. Hoje você aprende com o estudante muitas coisas. Sim. E tem que ser assim, porque eles também têm uma bagagem, né? Eles também podem trazer coisas para a aula. E Sim. Outra coisa que você falou que eu acho que é importante, essa questão da interdisciplinaridade, trabalhar assuntos que normalmente, né, eles são transdisciplinar, multidisciplinar, que é a questão do étnico-racial, que é a questão da educação especial, né? Então, são temas que a gente tem que trazer, inclusive o canal Ousadamente, né? Nós temos esses temas sempre como um foco. Por quê? Porque são assuntos importantes da gente discutir, né, na educação. Também educação infantil, né? Eu acho que dá, porque às vezes você fala, mas linguagem de programação para criança, sim,
Sim, eles já têm um raciocínio lógico, por que não trabalhar com eles? E eles dão solução para as coisas também, né? Então, fora assim, a matemática, né, Sol, que você trabalha dentro do Scratch também. Sim, o Scratch, por exemplo, as coordenadas, ele é todo separado em coordenadas, né? X não e só, Y. Isso, tem as coordenadas e tem também os ângulos, né? A movimentação toda deles, do personagem, você precisa decidir ângulo. E aí tem esqueci o nome aqui, na matemática, que eu sou das ciências. Que quando eu lembrar, eu falo. E não se preocupa que eu também não sou da matemática. E o legal de tecnologia é isso, porque ele envolve o meu projeto de pós-graduação, né, o que eu fiz antes de fazer o mestrado agora, eu uni artes, porque a gente trabalhou animação com eles, uni matemática e língua portuguesa. Por quê? Eu sou de língua portuguesa, né? A minha formação inicial é língua portuguesa. Porque você também escreve um roteiro para escrever uma animação. A animação, ela não surge do nada, né? Então, olha só, foram 4 disciplinas para fazer um projeto. Matemática, artes, né? Língua portuguesa e a própria tecnologia, que é uma disciplina também, né? Então, assim, dá para você trabalhar muita, né? Professor gosta muito de conteúdo, né? De trazer e assim é importante conteúdo, né? Mas é legal trabalhar o conteúdo de uma maneira mais natural, que chegue ao estudante de uma maneira que ele entenda, porque senão fica aquelas caixinhas, né? Todas separadas e aí o estudante ele não consegue relacionar as coisas, né? Eu lembro que às vezes eu ia trabalhar em língua portuguesa algum assunto, mas eles que envolvia números, porque eu sempre trouxe, né, textos de diversas temáticas. Ah, mas isso é matemática, professora? Não, isso é interpretação de texto, né? Então tá tudo misturado. A gente separa por uma questão didática e uma questão de você conseguir compreender todos os pontos, mas as coisas estão interligadas, né? E a tecnologia ela tem um potencial muito grande de unir essas coisas, né? E a linguagem de programação também, né? A Adriana lembrou, falou do plano cartesiano, não era isso? Isso, plano cartesiano. Aí, Adri, brigadão. Ela entendeu a sua ideia, o plano cartesiano. Isso. E assim, né, você falou das caixinhas, e eu acho que a gente, como professor, a gente tem mania de querer ensinar as coisas como se fosse um algoritmo mesmo, né? Então, primeiro passinho, depois. E acaba que quando você começa a trabalhar com Scratch, você percebe que não dá para você fazer isso. Você precisa os conceitos, eu estou pensando em conceitos de programação, né? Então não dá para você primeiro trabalhar o que é algoritmo e depois loop e depois o se, né? E o se não, porque quando ele está fazendo uma animação, ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Né? Então você vai precisar estar ali junto com ele. Você precisa do quê para fazer essa sua animação? Então vamos buscar ali o que você precisa. E aí às vezes ele vai precisar de um bloco lá que ele é super avançado, mas que na hora você vai ter que usar para criar a animação dele. E aí você vai aprender na hora e vai aprender com ele vai aprender na hora também. E isso é o legal do Scratch, né? Não, então, e é legal hoje em dia, né? Você tem muitos tutoriais na internet que às vezes o estudante ele pode consultar ali na hora e descobrir, né, como soluciona aquele problema. Inclusive, no nosso canal Ousadamente, a gente tem lá o curso que a Ari, inclusive, me ajudou a construir, a Viviane, que também está aqui, que eu vi, ela está aqui no chat, né?
E o Paulo, que a Ari também já comentou, a gente construiu um curso falando de, né, várias formas de você utilizar o Scratch. Então, isso é um dos tutoriais que você encontra na internet. Tem milhares de possibilidades com linguagens diferentes, com abordagens diferentes. Então, assim, às vezes, lá na hora, você está tentando solucionar, a própria internet te ajuda a resolver aquele problema que você não está conseguindo. E isso também é bom para o estudante, porque cria uma certa autonomia para ele, né? Porque ele entende, e os estudantes, eles são, às vezes, mais, eles têm mais essa sacada que a gente. Eles já vão procurando, né? Se eles têm a internet na mão, principalmente os maiores, né, que estão um pouco mais acostumados com esse uso da internet, eles mesmos vão lá e pesquisam e acham a resposta, né? Então, tudo isso são habilidades, né, que são importantes para o estudante aprender, não só a tecnologia, mas aprender todas as outras disciplinas que ele tem que aprender quando ele está, né, na escola. O Rafael falou assim: se souber inglês, a comunidade internacional do Scratch é bem amigável e sedenta por ajudar. Mais uma habilidade que é necessária, né? O inglês. Então, olha só. E os estudantes, né? Esse inglês mais necessário, eles aprendem porque os jogos hoje, né? Games, muitos são em inglês. Então, eles têm essa vivência. E realmente, a comunidade de Scratch, gente, por exemplo, eu não sei programar, eu não sei nada de programação, não tem problema, porque o Scratch ele já tem as programações, inclusive, prontas lá. Você pode pesquisar e achar alguma coisa da sua área, por exemplo, que encaixe com os seus objetivos de aprendizagem e usar a programação de uma outra pessoa, porque esse é um dos objetivos do Scratch, é deixar público, né, as programações de outros. E olha, tem cada coisa assim espetacular lá. A gente vai mostrar um pouquinho das coisas que eu fiz aqui no projeto depois, mas assim, eu sou básica, né? Tem coisas muito mais avançadas lá, né? Que você consegue utilizar na sua aula, por exemplo, sem saber programar. Mas o legal mesmo é pôr a mão na massa lá, é construir. Eu lembro quando os estudantes pegavam o Scratch pela primeira vez, que eles conseguiam fazer o bichinho mexer, gente, era o máximo. É uma festa, né? Não, eles... olha, professora! E é isso também, porque aprender não precisa ser uma coisa maçante o tempo todo, aquela coisa difícil. Não, pode ser alguma coisa também divertida, né? Porque divertido vem da palavra diversidade, é diversificar, não é só de alegria, é de você ver coisas novas. E quando a gente vê coisas novas, normalmente a gente se empolga, né? Se são coisas interessantes. Então, é nesse sentido do divertir, né? Não é diversão só por divertir, porque nós somos educação. Então, a gente tem um olhar diferente para a diversão, né? Mas não precisa também ser aquela coisa maçante que ninguém aguenta, né? Porque aí fica difícil, né? Pensando até nisso que nos comentários de a comunidade, né, se souber inglês, mas a comunidade aqui no Brasil, ela está sendo construída, né, a gente está, daqui a pouco tá tudo tutorial em português, e a gente está ajudando, né, a construir, já tem uma comunidade muito grande dentro do Scratch Brasil, né. É que o Rafael, ele é um professor que eu conheço, ele é de inglês, né, cada um puxa a sardinha pro seu lado. Porque é o que... Então, mas para você, por exemplo, trabalhar uma outra disciplina, é também um gancho que você pode usar, né? E aí, mas dentro da comunidade, mesmo em língua portuguesa, tem muita coisa boa, gente. Muita coisa boa mesmo, que você já consegue reutilizar. E tem o remix, né? Que também é uma coisa bem legal, né, de falar. Porque no Scratch, por exemplo, se eu acho uma programação lá que eu achei muito legal e eu quero reutilizar, mas eu quero, por exemplo, mudar a temática, alguma coisa, eu posso remixar
aquela programação. Então, a programação vem para o meu, as minhas coisas, né? As minhas produções, e aí eu mudo aquela programação, eu não estou mudando o original, eu estou criando uma outra programação a partir da programação de alguém, e aí eu adapto. Aí eu posso colocar novos personagens, eu posso colocar outras programações e criar a partir do que o outro criou, né? Também é uma coisa bem legal do Scratch. É assim que a gente aprendeu, né? Porque acho que todo professor de informática que não é da área, que foi lá começar com o Scratch, é assim que a gente vai aprendendo, é pegando um já pronto e olhando, né, por dentro do qual é o algoritmo lá, tentando fazer parecido. Então, eu acho que, assim, a gente conseguiu dar aqui um panorama bem legal do que o Scratch pode fazer, né? E agora eu queria mostrar um pouquinho para vocês do que o projeto fez, e eu acho que a Ari também tem algumas coisas que ela já fez com os estudantes, aí eu vou abrir para ela falar um pouquinho do seu trabalho com os estudantes, e depois eu vou mostrar para vocês o que porque eu acho que é legal a gente visualizar, né? Não só falar, né? Visualizar as possibilidades. Então, aí eu vou mostrar algumas coisas que a gente produziu no ano de 2019 e 2020, né? Com o Scratch, aliás, vai ter coisa até um pouco mais antiga, porque como Poed eu tô desde 2016, né? Então já tem algumas produções já dessa época, que eu fiz com os estudantes, inclusive, né? Com as possibilidades. E aí vocês vão conseguir visualizar um pouquinho melhor o que é possível fazer. Então, eu passo a palavra para a Ari, né? Se você quiser falar de algum projeto que você fez com os estudantes, descrever aí. Eu trabalho com Scratch desde o quarto ano, assim. Então, eu vou pelo nível que os alunos têm de abstração ali, eu já vou escolhendo qual tipo de atividade eu vou dando para cada ano, mas eu trabalho do quarto ano ao nono ano com Scratch. Então, os alunos mais novos, assim, eu costumo trabalhar animação. Então, como eu falei, né, naquela hora, eu já falei um pouco de como eu trabalho, né? Eu costumo trabalhar com um assunto que é que os alunos já estão tendo em aula. E eu trabalho, por exemplo, eu trabalhei com fotossíntese, então os alunos fizeram uma animação para explicar até para os alunos menores o que era fotossíntese. Eu trabalhei projetos no mês de março sobre mulheres na ciência, então os alunos fizeram animações apresentando mulheres, e aí é bacana porque você não trabalha só os personagens de dentro do Scratch, né, então você vai aí buscando na internet outros personagens, e aí você faz até edição de imagem dentro do Scratch, né, com a imagem que os alunos pegam na internet. E aí vou trabalhando um pouco com os alunos maiores, jogos, né? Então eles podem criar os próprios jogos, e aí dentro dessa criação de jogos eu também tento trabalhar alguns assuntos, e aí a gente vai puxando para a nossa área, então eu trabalho bastante com jogos dentro das ciências. Acho que é isso só. Eu não trouxe nada para mostrar, vou comentando os seus aí. Não, então, e você fez lembrar, tem uma sequência que eu gosto muito de fazer com os estudantes, né? Que você trabalha o code.org, né? Que é o site lá que ele pega joguinhos assim super na modas, né? Minecraft, Angry Birds. Angry Birds, e ele ensina a criar uma sequência lógica com esses joguinhos. Que eu acho então, que, e aí eu já uso com os menores, né? Já uso com os menores. Então, do primeiro ao terceiro ano. No terceiro ano já dá para usar esse. Isso, exatamente o que eu faço. Code com então, o primeiro e tem outra coisa também, que também dá para fazer anteriormente, né?
que é a programação desplugada, né? Que é você trabalhar com o corpo do estudante, que esse com os pequenos também já dá para fazer. Por exemplo, você pega uma amarelinha, né? E aí pede para um estudante calcular qual que é a trajetória que o estudante vai fazer na amarelinha. E aí você pode dar cartõezinhos com setinhas para frente, né? Para o lado, né? Então você pode criar aí joguinhos para eles programarem essa movimentação com o corpo, que eu acho que com a criança é legal fazer isso, né? Uma coisa mais concreta, né? Aí depois vem o code, né? Isso. Aí você abstrai um pouquinho mais e aí depois você vai introduzindo sequências. Eu costumo, né? Tem uma programação muito facinho para você começar no Scratch, que é a programação de nome, né? De fazer o nome, que inclusive eles têm até o cartãozinho, né? Porque o Scratch ele disponibiliza alguns cartões ensinando a fazer algumas programações assim, modelos, né? E aí você consegue criar essa programação com o nome, que é uma coisa simplesinha, porque aí eles vão pôr as letrinhas, vão fazer as letrinhas se mexerem, brilharem, trocarem de cor, que é as coisas básicas do Scratch. Aí depois você passa para animação, como a Ari falou, né? Que aí é uma coisa um pouco mais complexa, para depois chegar no jogo, porque aí o jogo você entra várias outras programações aí que você tem que aprender, é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais avançada, né? Então, você seguindo essa sequência, trabalhando com o estudante, chega nesse ponto, eles já estão quase que totalmente autônomos, né? De fazer o próprio joguinho. Então, é muito legal essa ideia. E você falou de programação desplugada, e aí eu lembrei que eu estava pensando, né, esses dias que, na verdade, eu aprendi o Scratch, aprendi a mexer no Scratch, sem saber alguns conceitos de programação. E aí você vai começando a pensar na linguagem de programação desplugada, e aí você começa a pensar nos conceitos, você percebe que você já aprendeu tudo, na verdade, você só não conceitualizou ele, que está tudo lá nos blocos do Scratch, né? Então, a condicionante está lá no se não, e aí eu comecei a ler, estudar mais sobre esses conceitos, e aí você, então é esse bloquinho aqui do Scratch que faz isso, né? Então você vai aprendendo, porque é o que eu falei no começo, né? É praticamente um jogo, é muito lúdico, é colorido, os bloquinhos são bonitinhos, aí você vai mexendo, quando você vê, você aprendeu alguns conceitos sem nem perceber, né? Que é o que acontece com os alunos. Exatamente, né? Eu vou, já que a gente está falando de aluno, vou mostrar um trabalho que eu fiz com os estudantes. A gente estava trabalhando a questão narrativa. Eles criaram a história dos 3 porquinhos modernos, né? E tem a narrativa deles, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Depois a gente dá uma olhada na programação, né? Já que a gente está falando de linguagem de programação. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, aqui, ó. Essa é eu vou ter que mudar aqui um pouquinho, porque tá na outra para vocês visualizarem. Então, aqui, ó. Essa é a tela do Scratch. Essa é a tela que você manda o link para a pessoa jogar o seu jogo, né? Então, não é a tela de programação. Aí você tem aqui as partes que você coloca instruções, notas e créditos, né? Tem a parte aqui para o pessoal interagir com a sua produção, né? Mostra aqui, ó, as remixagens, quem remixou o trabalho, né? Os comentários, né? Ó. Então, esse aqui é um pouquinho mais antigo, tem até comentários aqui. Aí, eu só não sei se vai mostrar o áudio para vocês. Então, vocês digam aqui no chat se por acaso não tiver aparecendo o áudio para vocês, né? Eu vou pôr aqui para vocês verem a historinha que eles criaram. Não está completo, tá? Que a gente não finalizou, mas já tem uma boa parte da história.
Oi, Joãozinho, Luizinho. Oi, Joãozinho, Luizinho. Eu vi no YouTube que tem um lobo mau à solta. Acho que temos que nos proteger. Vamos construir uma casa? Eu vi um tutorial na internet como fazer uma casa de palha. Uma casa de tijolo é muito mais segura. Vamos fazer uma casa de madeira. É melhor. Eu vou construir minha casa de palha. Eu vou fazer minha casa de tijolos. E eu vou fazer uma casa de madeira. Então aí eles construíram, né? Vocês conseguiram ouvir, pessoal? Ah, que bom, porque como era narrado, né? Era importante vocês ouvirem. Mas assim, eles narraram, né? A gente construiu o roteiro, a gente discutiu, né? Porque a gente teve que fazer uma transposição dos porquinhos, a história dos porquinhos para a atualidade. E aí eles deram as sugestões, por exemplo, de ver no YouTube, né? Então foi pesquisar lá no YouTube que o lobo estava próximo, e aí eles fizeram as gravações das narrativas, do áudio, né? Porque tem que ter o áudio, e a gente construiu toda a programação. Eu vou mostrar aqui a programação dentro. Então, ó, como eu estou logada, eu consigo ver aqui o interior da programação. Então, ó, aqui é assim que funciona a programação no Scratch. Você tem aqui, né, alguns temas, ó, movimento, aparência, som, eventos, controles, sensores, e você vai puxando esses blocos para aqui, né, que é essa parte de programação, e dizendo o que cada personagem vai fazer. Então, ó, a programação do porquinho azul é diferente do vermelho, que é diferente do verde. E tem a parte do palco, que também tem a sua própria programação. Ó. Então, quando clicar na bandeirinha verde, vai mudar para o cenário 3. Quando enviar a mensagem 1, vai mudar para o cenário, né, dos 3 porquinhos. Então, você vai dizendo, por meio dos blocos, o que os atores, né, as personagens, elas têm que fazer. Então, é assim que funciona o Scratch, né? Não sei se. Acho que todo mundo que está aqui no chat já usou o Scratch pelo menos alguma vez, né? Não sei. Se vocês nunca usaram, é assim que funciona. Então, esse é um dos projetos que a gente fez com os estudantes, né? Eles eram de 5º ano, mas eu já estava trabalhando com eles a linguagem de programação desde o 4º, né? Então, a gente já estava fazendo algo que o 4º ano eu trabalhei a produção do nome, o 5º ano a gente estava produzindo a animação, porque eu já tinha trabalhado o 4º nome, e o 6º a ideia era trabalhar, que eles não chegaram, né, comigo no 6º ano, a trabalhar os jogos, mas a gente já tinha até começado algumas coisas com relação a jogos. Então, esse é um dos projetos do Ousadamente, né, que a gente utilizou com os estudantes. Então, quer comentar alguma coisa? O que achou, Ari? Eu ia falar que, né, a gente está falando bastante de jogos, e dentro dos jogos você tem várias possibilidades também, você tem vários tipos de jogos que você consegue trabalhar, né, desde aquele mais simplesinho de pegar coisinhas, ou até usar aquele recurso de vídeo que tem no Scratch, e sensor, né, sensor de movimento, né, do aluno estar na frente do computador e conseguir se movimentar, bater em bolinhas, né. Isso é muito bacana. E eu lembrei agora também que tem a possibilidade também de você criar animações para introduzir temas dentro das outras aulas, né? Então não é só o professor de informática que pode usar o Scratch. Eu estou fazendo uma pós em que uma das atividades era eu criar uma ferramenta em alguma mídia para introduzir um tema de
ciências. Eu já fui lá no Scratch, já fiz minha animaçãozinha no Scratch, entreguei, né? Então, você tem outras possibilidades também dentro da plataforma. Isso. Eu não tenho nenhum jogo aqui com sensor, mas eu acho que é uma possibilidade também bem legal, porque você interage, né, com a câmera. É bem Com a interessante, câmera. né? É uma possibilidade bem interessante de trabalhar com os estudantes. Um dos que eu fiz com os alunos eram que ia caindo bolinhas e aí eles tinham que bater nessas bolinhas. Então eles conseguiam o notebook, né? Usava o sensor de vídeo, então eles conseguiam bater nas bolinhas e iam ganhando pontos conforme eles batiam, né? Eles não podiam deixar a bolinha e chegar até o final da tela. Então, são possibilidades aí que a gente, né, tá trazendo para vocês aí. Então agora eu vou mostrar um outro para vocês. Esse foi um curso, né? Eu vou mostrar primeiro a organização do curso que a gente fez, a gente juntou o tema de ciências e tecnologia. Eu acho que até a Ari já deve ter participado desse curso, não participou, Ari, ou não? O que você deu com a Paloma? Isso. Participei. Então, aí a gente construiu um percurso aí, né? Passando pela parte de tecnologia e pela parte de ciências, e uma das atividades do curso era jogar o jogo do Scratch, né? Que é esse que eu vou mostrar agora para vocês. Aí, esse aí é só para vocês entenderem todo o contexto do curso, né? O curso não foi sobre Scratch. O Scratch ele entrou como uma das ferramentas. Na verdade, o curso foi sobre feira de ciências, né? Então, só para vocês verem aqui. Tá duplicando minha voz? É isso mesmo? Eu não estou escutando, não. Deixa eu ver se o povo... Não, ninguém está reclamando, então é só eu que estou ouvindo 2 vezes. Então, aqui, ó, como um dos assuntos que a gente estava trabalhando era a gamificação, então, a gente construiu um jogo que as pessoas do curso iam jogar e o jogo se chamava Aventuriland e os Piratas da Gamificação. O que acontecia nesse jogo? Deixa eu só abrir aqui para vocês verem, né? Você tinha uma historinha que chegava... Deixa eu começar de novo que ficou... Então, aí, ó, a garrafa caía, né, na água, aí a pessoa achava a garrafa, e aí tinha uma mensagem, né, na garrafa, e aí você tinha que... E tudo isso é programado, ó. Você tem que clicar, aí vai aparecer, aí clique para continuar, aí sim... Depois eu mostro a programação. Compra o barco, ó. Então, aí a gente foi trabalhando os elementos dos jogos, né, com os professores. E eles tinham... O objetivo desse jogo era eles responderem algumas perguntas sobre investigação científica, né? Porque a gente estava dando um curso de ciências e tecnologia. A gente estava estudando sobre alfabetização científica, né? E sobre a questão da investigação nas ciências. E o jogo levava para o vídeo que eles iam assistir, iam entender o conceito, ia responder as perguntas, e no final eles tinham que achar uma senha. E essa senha também a gente escondeu. Vou mostrar um outro jogo agora aqui, que é continuação desse, que eles tinham que achar a senha. Que é um joguinho bem simplesinho, que dá para fazer com os estudantes, inclusive, né? Que era para achar
as letras que estão escondidas aí nessa bagunça que, inclusive, ó, já até achou o I aí, eu passei e já achou. Então, eu não sei mais, eu não lembro mais onde estão as letras. Ó, você vai passando, né? Vai tentando descobrir onde estão as letrinhas. É que tá longe aqui para mim, eu não tô enxergando nada. Mas você tem, né? E aí ele vai formando, e essa era a senha para você conseguir abrir o baú, né? Então vamos ver aqui por dentro, que é a programação. Então, ó, de novo você vem aqui nos blocos, né? Agora está em inglês. Você muda aqui nesse globinho a língua, né? Aí você vem aqui, ó. Quando for clicado, mude para o bloco, defina. Então, ó, aqui os atores, né? Deixa eu ocultar aqui, ó. São as letrinhas, então cada uma era programada para cada vez que passasse o mouse por cima deles, eles iam vir aqui para a parte da frente. E assim, uma coisa que é legal aqui, ó, quando todos eram encontrados, aí onde que está a parte? Acho que está aqui na. Ó, quando todos eram encontrados, que aí ia mudar a variável, aí é que eu não vou conseguir encontrar todas as letrinhas aqui que eu não estou nem enxergando. Aqui é o N. Tem mais um por aqui. E aí, no final, por causa dessa variável, que é 8 letras, então aí, quando o final era 8, ele tocava o som de vencedor. Então, que é uma coisa legal também de trabalhar, né, o conteúdo de variável com os estudantes, porque isso é um conceito matemático também, né? E aí, Ari, o que você tem para comentar? Tem alguma coisa? Nesse que você que criou, né, esse jogo, quando a gente falou, esse é um exemplo de quando a gente falou que precisava de um roteiro, né? Porque olha o tamanhão, né, desse jogo, não dá para sair criando assim, você precisa pensar, né, um pouco antes. Então, trabalhar a criação de roteiro com os alunos também é bacana. Sim, e quando você fala de games, né, games mesmo comerciais, tem todo um trabalho, né, de narrativa, e no caso do Aventureland, eu tinha a intenção de trabalhar alguns elementos da gamificação também, e por isso eu pensei todo o jogo, né, a Clédina está falando aqui, que remixou e mudou ciência para educação, ó, já usou outro tema para. E é isso que é legal do Scratch. Então, você usar as ideias e remixar. Mas todo jogo ele foi pensado para trabalhar a questão da gamificação. Por quê? Porque eu tinha um objetivo com o jogo. Era não só o jogo, aliás, tinha 3 objetivos esse jogo. Ele tinha, primeiro, de ser algo voltado para o game, tem a parte lúdica, né, de ser uma forma diferente de abordar o conteúdo. Segundo, trabalhar a questão da investigação científica, porque ele trazia as perguntas e as respostas. E terceiro, trabalhar os elementos da gamificação. Então, ó, com um jogo só, eu consegui trabalhar tudo isso. E engraçado que aquele joguinho da palavra-senha, ele nasceu depois da pandemia, porque a nossa ideia, a gente construiu o curso, eu e a Paloma, antes da pandemia. Só que a gente teve que executar ele na pandemia. Então, a nossa intenção era que a gente ia construir um baú de verdade com cadeado com código, e
no dia do curso era para vocês abrirem o baú, né? Essa era a nossa intenção. A gente já tinha pensado tudo, mas aí veio a pandemia, a gente teve que readaptar. Então eu falei, puxa, a gente podia fazer um jogo para eles descobrirem a senha, né? Que foi a forma. E aí eu usei o Scratch para isso também. Então eu usei o Scratch para o jogo e para a senha. Então, isso são algumas das possibilidades do Scratch, né? Tem milhares de outras formas. Eu acho que até o pessoal aí do chat talvez tenha aí experiências. Contem pra gente. Vocês têm alguma experiência com Scratch? Porque né, a Clédina falou aqui que remixou. Explica pra gente um pouquinho como que foi esse remix, Clédina. Se der aí no chat. Ou alguém, né? A Kelly também falou aqui, ó. Em tempos de pandemia, o uso do laboratório de informática nas escolas devem estar bem restritos. A programação desplugada é uma solução. Vocês têm mais ideias para passar? Com certeza, né, gente? A desplugada pode ajudar muito nessa hora, porque aí você trabalha cada um num canto, não precisa, né, do toque do computador, né? Tem tudo isso. E dá para trabalhar à distância, né? Nas aulas à distância, né? Que é o que a gente quer agora, nesse momento. Em lugares abertos, né? Pode usar a quadra, por exemplo, o pátio, que desejado que seja em ambientes abertos, né? Você pode usar até os próprios blocos do Scratch para criar mapas, para trabalhar com linguagem no papel, né? Com mapas no papel, para eles criarem código, criarem algoritmos usando símbolos. Então, quando você falou, né? Setas, você usa bastante setas, né, quando você está trabalhando desplugado, então, para movimento, né, então, olha, um personagem tal, desse mapinha aqui, precisa ir até tal lugar, como é que você escreveria um algoritmo usando setas de mova para a direita, mova para a esquerda, mova para cima e para baixo, no papel mesmo, né, escrevendo mesmo, ou até escrito mesmo. Vamos escrever um algoritmo, mova o personagem para a direita tantos passos. Então, dá para você criar vários mapas com obstáculos, inclusive, para trabalhar variável, né? Inclusive no Scratch Day da USP, que eu fui uma vez, eu nem lembro se era Scratch Day, eu acho que era Scratch Day. Tinha um tabuleiro feito com fita crepe no chão, que eram, assim, tipo pensando num tabuleiro de xadrez, né? Com uns quadradinhos lá. E aí tinha setinhas no canto que você tinha um mini tabuleiro igualzinho que estava no chão de papel e as programações em seta, para frente, para o lado, né, tal. E aí era engraçado que tinha alguns elementos no tabuleiro que eram, assim, por exemplo, pode ser cor ou pode ser um tipo de objeto, que ele colocava em determinados lugares no tabuleiro que dizia assim, você subiu um nível, você desceu um nível, como que pensando em escadas, né? Então você tinha que pensar não só a parte plana, né, que estava ali, mas se tinha aquele elemento de cor, significava que você desceu. Então, por exemplo, lá para frente, para você chegar no objeto, você tinha que subir, porque tinha um objeto que você tinha que alcançar no tabuleiro. Então, assim, tem muitas possibilidades, né? As desplugadas aí, você pode trabalhar, como eu falei, pode ser uma amarelinha, que é, né, uma coisa conhecida deles, ou pode ser uma coisa totalmente inventada, né? E você tem alguma dica, assim? O Code, né, o site Code, você tem uma parte lá, o Code usa muito isso, que é você trabalhar um pouco uma desplugada antes de ir para os exercícios que eles dão lá, né, nos cursos que eles dão. E aí tem uma parte do Code que está separado em todos esses exercícios desplugados.
Então você procura lá no Code, tá, não sei se é Unplugged, eu não lembro agora, mas dá uma procurada lá no site, que tem uma parte só de desplugada. E aí, o site está em inglês, mas nada que o Google Translator não ajude a gente, porque dá para você tirar os mapas de lá. Então, eles apresentam alguns PDFs com alguns mapas. Então, dá para você pegar os mapas e imprimir, por exemplo, ou colocar lá no arquivo e pedir para o aluno, dentro do Classroom, por exemplo, fazer no caderno, criar. E aí você consegue até uma ideia que eu tirei de lá, de introduzir outros comandos, né? Então, por exemplo, eu tenho um mapa que você usa os movimentos de vá para a direita, vá para a esquerda e pinte um quadrado. Então, você já está usando um outro comando aí, que você consegue fazer desenhos, por exemplo, dentro inclusive tem a caneta, né? Inclusive tem a caneta do Scratch, né? No Scratch tem uma caneta. Mas pensando no desplugado, né? Se você tem uma grade ali, você já consegue, por exemplo, pedir para os alunos criarem um desenho, fazer um algoritmo para desenhar alguma coisa. Então, aí você pode fazer na desplugada e depois, né, levar para o Scratch em outro momento, por exemplo, né? Pensando aí na pandemia ainda, que a gente talvez não use, né, os computadores, pode deixar, né, essa parte para programar depois, mas pode fazer isso já na desplugada, não tem problema. A Clédina falou aqui que ela simplesmente pegou a palavra ciência e trocou por educação, né? Então, no jogo, né, que você fez. O jogo das letras lá. E, assim, parece que é simples, mas não, dá um trabalhinho fazer isso, porque você tem que entender a programação do outro. É que a programação das letras era bem simples. Aliás, quando eu fui fazer esse das letras, que a gente teve a ideia de fazer a senha, eu falei para Paloma, né, eu falei, puxa, eu vou dar uma olhada aqui. E eu achei que ia ser mais difícil, porque eu não tinha ainda pensado um raciocínio para fazer dar certo. Mas na hora que eu fui programar, foi mais simples do que eu imaginei que fosse. Então, também, às vezes, a gente acha que vai precisar usar um mundo de blocos para conseguir fazer uma coisa, e às vezes, com 2 ou 3 blocos, você consegue fazer a programação. E quem ajuda muito isso é o code.org. Por quê? O Code, ele é uma sequência, né, de programações que ele vai te ensinando justamente a criar uma programação mais sequinha, que você não precise usar tantos blocos. Tanto que tem desafios lá que, por exemplo, fala assim, você tente fazer esse desafio usando tantos blocos, porque a ideia da programação é que ela seja também fácil, né? Não precisa, que nem você usa o bloco repetir em vez de repetir 10 vezes o mesmo bloco, né? Então, isso aí também é interessante da gente trabalhar com a linguagem de programação. Gente, era isso que eu tinha para mostrar dos trabalhos. Tem mais coisa, né? Mas eu falei também não vou, né? Porque eu sempre trabalhei bastante o Scratch com os estudantes, com os professores, na formação. E eu sempre usei, por exemplo, o meu primeiro Scratch, quando eu entrei na sala de informática, eu falei, eu vou mexer no Scratch para eu aprender, porque eu sabia que eu ia ser uma das ferramentas. E eu criei, isso está lá nas nossas redes sociais, eu postei lá, era um programinha que diz a frase do dia. É uma corujinha que eu pus várias frases lá, e aí você clica lá no botão e ele fala a frase do dia. Então, uma coisa bem simplesinha, né? Bem simplesinha. E aí foi aí que eu comecei a mexer mais no Scratch, aí, né? E é muito, eu particularmente eu gosto muito disso. Eu gosto de ficar na tentativa e erro, e faz de um jeito e tenta de outro. Eu acho que isso me segura, né? Me empolga. E é legal você ver depois o resultado final. Esse resultado do Aventuriland, eu tive que pedir ajuda para os universitários, porque, assim, teve uma hora que o negócio não ia para lugar nenhum.
Entendeu? Aí eu tive que chamar o Zé da Adre Santo Amaro. Eu falei, Zé, me ajuda, pelo amor de Deus, porque não tá indo para lugar nenhum. E aí só que eu já tinha feito toda a programação. Também é difícil você entender a programação do outro quando, né, já tá um pouco. Aí ele deu umas ajudas sim, deu umas ideias e desenrolou, né? Porque teve uma hora que eu falei, não vai sair o jogo, não vai sair esse jogo. E é normal isso na programação, né? Eu fico. E a gente está falando de programação em blocos, mas a linha de raciocínio é muito parecida com um programador mesmo, né? Em código. Mas, assim, eu acho que era essa a nossa intenção, mostrar um pouquinho para vocês das possibilidades do uso do Scratch. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado ideias aí para vocês, né? Deixa aí no chat se vocês tiraram aí proveito do nosso encontro. Quero agradecer a Ari por estar aqui hoje, né? Eu ia fazer a live sozinha, que é a intenção, mas aí eu convidei alguns professores e era para nós estarmos em 3, mas infelizmente a professora, a gente se conversou na semana passada, estava tudo certo, mas ela ficou doente e não pôde participar, que ela também, ela é professora de Diadema, ela também tem uma passagem lá eles chamam PAPP, né, o professor de informática, e ela também tem uma passagem, ela ia trazer aqui as experiências dela, mas infelizmente não foi possível, mas acho que deu para a gente trocar aí umas figurinhas muito legais, muito interessantes, acho que a gente teve aí uma visão bem ampla das possibilidades, e esse é o Scratch Day do Ousadamente, gente. Agradeço, Ari, sua presença, muito, muito, muito obrigada mesmo. Bom estar com vocês, porque aqui tem um monte de gente que eu queria estar abraçando, né? Mas não dá. Mas aí a gente se vê aí nas redes sociais, então siga lá nossas redes sociais, o nosso canal, vira e mexe, a gente está colocando vídeo novo, né? Os professores né, da prefeitura e muitos outros professores que acompanham a gente sempre estão interagindo, né? Eu tento trazer para vocês ideias, conceitos de tecnologia que são importantes hoje em dia e a gente se vê aí pelo mundão afora. Obrigada a você, Sol, pelo convite. Imagina. Gente, brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.